Fala aí pessoal, começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai iniciar um assunto novo, que é a farmacologia. Então esse primeiro vídeo vai ser um vídeo introdutório para a gente entender um pouquinho sobre alguns princípios, alguns conceitos, até algumas nomenclaturas importantes relacionadas à farmacologia, tá bom? Então a gente vai falar sobre os princípios básicos da farmacologia, que são extremamente importantes para depois nós entendermos algumas áreas específicas da farmácia aí. Então, quando a gente pensa na farmacologia, quando a gente destrincha o nome em si, farma está relacionado a uma droga, que são os fármacos. E esse termo logia aqui no final é o estudo. Então, a grosso modo, a gente poderia traduzir isso para um estudo das drogas. A gente está falando, quando a gente fala em drogas, não são drogas ali ilícitas ou algo do tipo. A gente está falando de fármacos, que são ali substâncias, ali, moléculas, compostos ativos no organismo, que conseguem interagir ali com diferentes receptores ou em diferentes locais e gerar alguns efeitos ali fisiológicos, tá? Assim ajudando a manter a homeostase. Então, quando a gente pensa na ação dos fármacos, a gente sabe que eles conseguem intensificar ou inibir ações que já acontecem. Ações que são fisiológicas. A fim de manter uma boa homeostase. Então, a homeostase é a constância do meio interno. Tá? Então, sempre que a gente pensa na ação dos fármacos, o fármaco ele não é capaz de gerar uma nova atividade, algo nesse sentido. O fármaco ele vai atuar nos mecanismos que o nosso corpo já tem, nos mecanismos fisiológicos. Beleza? Então, o fármaco não cria um novo mecanismo no corpo, ele vai atuar nos mecanismos que já existem. E aí, dentro da farmacologia, nós temos duas grandes áreas de estudo. Uma delas é a farmacocinética e a outra é a farmacodinâmica, ou farmacodinâmica. E qual a diferença entre elas? A gente vai estudar as duas e tentar aprofundar um pouquinho em cada um. Mas basicamente, quando a gente pensa na farmacocinética, a gente está falando do caminho do fármaco no organismo. Então é o estudo do caminho do fármaco. Então, desde o momento em que você consome aquele fármaco ali, a via de administração, a gente vê que existem diferentes vias de administração, diferentes trajetos de utilização e a remoção dos fármacos. Então, a gente vai falar dentro da farmacocinética, da via de administração. E aí a gente vai falar depois em outro vídeo que existem as vias enterais, as vias parenterais, né? Então, dentro das enterais a gente tem várias classificações das parenterais também. Além disso, como eu já falei, o trajeto e a utilização desses fármacos, então por onde eles vão passar, como eles vão ser absorvidos, aonde eles vão ser utilizados, em quais sistemas ali, e por fim, a remoção desses fármacos, como é que eles vão ser metabolizados, inativados, removidos ali. Então, basicamente, aqui a gente está falando de todo o percurso que o fármaco vai percorrer ali dentro do nosso organismo e o tempo que leva para todo esse processo acontecer. E por que é importante a gente entender a farmacocinética? Né? Porque, uma vez que a gente entende o trajeto que o fármaco faz, o tempo que demora para ele percorrer esse trajeto e o tempo que demora até ele ser removido, a gente entende de uma forma simples quando tomar uma nova dose. Certo? Basicamente, de forma bem simplista. Beleza? Quando a gente vai para essa outra área, para a farmacodinâmica, a gente vai falar sobre a dinâmica dos fármacos no nosso organismo, ou seja, o mecanismo de ação dos fármacos. Então aqui a gente vai abordar os mecanismos de ação farmacológico. E aí existem algumas coisas que são importantes também. Então basicamente a gente vai ver as vias de sinalização. Então, esses fármacos eles vão se ligar a alguns receptores, quais receptores eles se ligam, qual o efeito que é gerado quando eles se ligam a esses receptores. Então, a gente tem as vias de sinalização, os efeitos terapêuticos,
e também a gente vai entender sobre os efeitos adversos. Então, por exemplo, quando a gente fala de efeitos terapêuticos, a gente está falando do efeito benéfico desse fármaco no organismo. Então, o efeito terapêutico é o efeito que eu desejo quando eu utilizo algum fármaco. Os efeitos adversos, né, aí a gente tem até uma diferença, né? Então, vocês podem ver aí, quando a gente fala efeito colateral e efeito adverso, certo? Quando a gente fala de efeitos colaterais, a gente está falando de um efeito secundário do fármaco além do principal. Então, um efeito secundário desse fármaco além do efeito principal. Beleza? Eu vou dar um exemplo para simplificar isso aí. Mas esse efeito secundário, ele é benéfico. Então, o efeito colateral ele é um efeito que também é benéfico. Ele não vai gerar nenhum prejuízo ao indivíduo. Então, esse efeito secundário, ele também pode ser um efeito terapêutico. Quando a gente fala de um efeito adverso, a gente está falando de um fármaco ali que vai gerar uma resposta prejudicial. Então, o efeito adverso está relacionado com uma resposta prejudicial, certo? Ou seja, algo que vai prejudicar o indivíduo após a administração do fármaco ali. Então, por exemplo, né, a gente tem alguns medicamentos ali, vou usar o exemplo do Dramin. O Dramin é uma medicação ali muito utilizada para tratar enjoo. Então, quando eu penso no Dramin, a gente associa ele a algum tipo de enjoo ali, vômito e tudo mais. Porém, ele tem um efeito secundário. O efeito secundário dele é que ele acaba gerando sono. Então, a pessoa que toma Dramin, para enjoo, ela acaba tendo um pouco de sonolência, certo? Algumas pessoas, quando elas não conseguem dormir, ou às vezes quando vão fazer uma viagem de ônibus, alguma coisa nesse sentido, tomam Dramin. Mas não porque elas têm enjoo, mas porque elas querem dormir. Então elas querem induzir o sono. Aí, nesse caso, a gente está falando de um efeito colateral do Dramin ali. Então esse segundo, né, é o efeito secundário, que é gerar sono ali. Mas nesse caso é um efeito benéfico. Agora, por exemplo, né, vamos supor que você tem uma reunião importante do trabalho, mas você está com enjoo. Aí você tomou o Dramin, né, porque você estava com enjoo ali, e aí nessa reunião você começa a ter sono. Aí a gente está falando de um efeito adverso. Por quê? Você não queria ter sono ali, mas o Dramin ele faz com que você tenha sono. Então, nesse caso, a gente está falando de um efeito adverso do Dramin, é algo que é prejudicial. Então, um exemplo bem simples ali, só para a gente tentar entender um pouquinho dessas diferenças, beleza? Agora, a gente falou que a farmacologia é o estudo das drogas. Quando a gente fala em droga, o que é uma droga? Então, eu falei um pouquinho ali, mas eu acho que talvez não tenha ficado tão claro. Quando a gente fala em uma droga, a gente está falando de toda substância capaz de alterar uma função fisiológica. Então, essa seria a definição. Toda substância capaz de alterar uma função fisiológica. Então a gente já falou que as drogas elas só vão atuar, né, alterando a nossa fisiologia. Então a gente não tem um novo mecanismo sendo criado ali. Então as drogas nada mais são do que compostos biologicamente ativos. Esse composto biologicamente ativo é uma substância, né? Geralmente tem uma origem ali natural, de uma planta, alguma coisa nesse sentido, que possui um efeito específico sobre os seres vivos ali, seja nós humanos, ou seja sobre algum ser vivo ali, vegetal, um micro-organismo, e exerce algum tipo de ação biológica ali. A gente poderia descrever como algo nesse sentido. E as drogas, elas podem ter diferentes efeitos. Então, quando a gente pensa nos efeitos que uma droga, que um composto bioativo, ele pode gerar, a gente tem os efeitos benéficos. E aí, quando a gente fala de efeitos benéficos, a gente está falando dos fármacos em si. Então, os fármacos, eles tendem a gerar efeitos benéficos. Então, o fármaco ele é um princípio ativo. Ele tem, né, todo fármaco tem um princípio ativo ali.
que é o principal ativo que vai gerar o efeito, e ele sempre produz um efeito benéfico. Claro que qualquer fármaco pode gerar um efeito colateral, um efeito adverso, mas os fármacos eles têm o intuito de gerar um efeito benéfico, ou seja, um efeito de melhora. E eles são compostos testados e com efeito terapêutico comprovado. E tem um efeito terapêutico comprovado. O que isso significa? Né? Que antes de um fármaco ser lançado, entrar no mercado, ele precisa ser estudado. Primeiro em ratos, ali, em animais. Depois, né, se tudo dá certo ali e é aprovado, ele vai ser estudado em seres humanos. E aí, se ele gera ali algum efeito, a questão de doses, tem vários estudos que são realizados antes desse fármaco ser considerado efetivo e seguro. Então, os pesquisadores, quando vão desenvolver um fármaco, eles precisam provar que aquele fármaco ele é seguro e qual a dose ali, a dose resposta ideal para que esse fármaco seja utilizado. E aí a gente tem esses efeitos aí benéficos do fármaco. Quando a gente fala nos compostos bioativos também, a gente tem alguns com efeitos maléficos, certo? E aí a gente está falando, eu vou até colocar um azulzinho aqui no benéficos, e aí o maléficos eu vou colocar um vermelhinho para a gente diferenciar. E aí essas drogas que vão gerar o efeito maléfico são as drogas de abuso. Né? Então a gente está falando de drogas que não são testadas, né? Às vezes tem mistura de várias substâncias ali, algumas substâncias até tóxicas junto, né? Enfim. E é claro, a diferença entre o remédio e o veneno sempre está na dose. Tá? Então, quando a gente fala dos fármacos, é importante que a gente entenda que o efeito ele está relacionado a uma dose adequada. Agora a gente vai falar de alguns conceitos relacionados à nomenclatura mesmo. Coisas que parecem sinônimos ali, mas acabam diferenciando ali um pouco uma da outra. Então a gente vai falar do conceito de medicamento, certo? Então sempre que a gente fala em medicamento, o medicamento ele pode conter vários fármacos, certo? Pode conter vários fármacos e nada mais é do que o produto final que foi elaborado. Então a gente pode descrever o medicamento como um produto farmacêutico que tem como objetivo prevenir, curar, aliás, então ou diagnosticar ali doenças que são elaborados em farmácias ou indústrias farmacêuticas. Então, o medicamento é esse produto elaborado pela indústria que pode conter vários fármacos, certo? Isso é um medicamento. Quando a gente fala de remédio, remédio é qualquer ato capaz de melhorar o organismo. Então, qualquer coisa que a gente faça que melhore o organismo é considerado um remédio. Então, por exemplo, aquele chá que a vovó faz lá com várias plantas lá que ela colhe no jardim e tal, ele não é necessariamente um medicamento, mas a gente pode chamar de remédio. Se ele gera uma melhora, se você se sente melhor depois de tomar aquele chá, ele pode ser considerado um remédio, certo? Então essa é a diferença entre medicamento e remédio. Medicamento é um produto que foi feito pela indústria. Remédio é qualquer ato, qualquer coisa ali que foi feita que pode gerar uma melhora no organismo. Quando a gente fala de dose de medicamento, sempre que a gente fala de dose, a gente vai estar falando de quantidade, certo? E aí ela pode ser expressa em miligramas, gramas, entre outros ali, né? Então, um exemplo. Todo fármaco ele vem escrito lá, por exemplo, não sei o que lá, 600 miligramas. Então, essa é a dose do fármaco ali. E a gente precisa entender uma coisa que é a posologia. Opa, aí é palavra difícil, né? O que seria essa posologia? A posologia, ela vai indicar para a gente qual a dose do medicamento, qual o tipo de administração e o máximo diário ali que pode ser utilizado desse equipamento, né? Ou seja, a dose máxima que pode ser utilizado sem gerar um efeito adverso ali. Então, é uma área da farmacologia que vai estudar a quantidade de fármaco, né, que pode ser utilizado ali, o intervalo entre as doses,
E aí, quando a gente fala do intervalo entre as doses, a gente vai falar daqui a pouco da janela terapêutica, intervalo entre as doses, e a duração, ou seja, por quantos dias aquele fármaco ele deve ser tomado, certo? Então, a posologia. Vamos supor que o médico, né, ele indicou ali, ele prescreveu um ibuprofeno. Ibuprofeno. É um anti-inflamatório ali. Então, esse ibuprofeno, ele vai ser tomado de 8 em 8 horas por 5 dias. Vamos supor que foi o ibuprofeno 600 miligramas. 8 em 8 horas por 5 dias. Então aqui a gente tem a posologia dessa medicação. A quantidade ou a dose ali, 600 miligramas, o intervalo entre as doses, ou seja, a cada 8 horas, e a duração, ou seja, por quantos dias ele vai tomar essa medicação. Então isso é o que a gente chama de posologia dentro da farmácia. Agora a gente vai entender um conceito que também é extremamente importante, que é o conceito de janela terapêutica. Fiz um desenho aqui para tentar simplificar um pouquinho isso. Então a gente tem um gráfico, né, onde nessa linha vertical eu tenho a dose em miligramas de um determinado fármaco X, ou um fármaco A e B ali, e aqui na linha horizontal eu tenho horas, certo? Quando a gente fala de janela terapêutica, a gente precisa entender dois conceitos aí, duas nomenclaturas que são importantes. Uma delas é a concentração mínima efetiva, né, CME. E quando eu falo dessa concentração mínima efetiva, a gente está falando da menor dose necessária para um determinado fármaco produzir efeito. Então vamos supor que o fármaco A ele tem uma CME de 10 miligramas. A CME dele está aqui em 10 miligramas. Isso é a CME. Ou seja, é a concentração mínima necessária para esse fármaco ser efetivo. Se ele tomar, por exemplo, se o indivíduo toma 9 miligramas desse fármaco, ele não vai gerar efeito nenhum, certo? Então, ele precisa tomar pelo menos essa quantidade para gerar efeito. Isso é a concentração mínima efetiva. E a gente tem o CMT. Na verdade, a concentração máxima tolerada, que daí é o CMT. Concentração máxima tolerada. CMT. A concentração máxima tolerada é a maior dose que esse indivíduo pode utilizar para produzir um efeito terapêutico. Então é como se fosse o limite ali máximo da dose que ele pode utilizar para ter um efeito terapêutico sem produzir um efeito tóxico. Então vamos supor que a dose máxima que o indivíduo pode utilizar de um determinado fármaco para gerar o efeito terapêutico é de 25 miligramas. O que acontece se ele tomar mais de 25? Se ele tomar mais de 25 miligramas, a gente passa dessa dose terapêutica e a gente pode ter um efeito tóxico. E quando a gente tem esse efeito tóxico, a gente pode ter um aumento ali dos efeitos colaterais, que a gente já falou, e também dos efeitos adversos, que são aqueles efeitos prejudiciais, certo? Então, isso é importante. Então, basicamente, quando a gente pega essa linha do CME e do CMT, ou seja, a capacidade mínima efetiva e a capacidade máxima tolerada, entre esses dois pontos a gente tem a janela terapêutica, que seria ali como se fosse a dose ideal. Então, qualquer dose dentro desse intervalo vai ter um efeito sem gerar toxicidade. Então, qualquer dose dentro desse intervalo terapêutico, ela vai ser efetiva, então vai gerar um efeito terapêutico, que a gente falou que é aquele efeito esperado, sem gerar toxicidade. Então isso aqui seria a dose ideal.
Então isso garante que o fármaco tenha segurança. Beleza? Então vamos supor que foi recomendado ali um indivíduo, ele usou um determinado fármaco. Esse fármaco ele vai demorar um tempo para ser absorvido, certo? Então fármaco A ali. Então o indivíduo utilizou o fármaco A, por exemplo, sei lá, 20 miligramas. Então ele utilizou 20 miligramas ali desse fármaco A. Esse fármaco A ele vai ser absorvido e isso vai demorar um determinado tempo ali. Então demora um certo tempo para ter a absorção desse fármaco, certo? E aí ele atingiu ali essa quantidade de 20 miligramas. Esse fármaco ele vai ter um tempo que ele vai gerar o efeito terapêutico. Então, esse fármaco gera um efeito terapêutico e depois de algumas horas ele vai sendo metabolizado, certo? Até que a gente tenha a remoção total desse fármaco. Então, tudo isso aqui dentro desse espaço azul é o efeito terapêutico, a janela de efeito terapêutico do fármaco. Então aqui é o espaço em que o fármaco vai gerar seu efeito terapêutico. Então aqui do ladinho, né, suponhamos aqui então, a concentração mínima tolerada é o que a gente precisa para a gente ter o início do efeito do fármaco. Então quando a gente atinge concentrações ali dentro desse mínimo necessário, desse mínimo efetivo, a gente começa a ter o efeito do fármaco. E aí ele vai ter esse efeito terapêutico. Agora, existe um limite, que seria ali, nesse caso, o exemplo do 25 miligramas. Esse limite é o máximo que o paciente pode utilizar desse fármaco sem ter ali um efeito tóxico com um monte de efeitos colaterais e efeitos adversos. Beleza? Basicamente é isso. Esse é o conceito da janela terapêutica. E por que é importante a gente saber disso, né? Então, vamos supor aqui eu vou colocar dois exemplos. Então, a gente tem um fármaco A e o fármaco B, certo? Vamos supor que o fármaco A ele tem uma janela terapêutica de 40. Então, 40 é a janela terapêutica do fármaco A. O fármaco B tem uma janela terapêutica de 15. Aí eu pergunto, qual fármaco seria o mais seguro? Tá? Então vamos pensar um pouquinho. Aqui a gente falou que existe uma dose mínima e uma dose máxima, certo? O que seria a janela terapêutica? É como se fosse o limite menos a dose mínima. Então se eu pegar aqui, por exemplo, de 10 até 25, a gente tem essa janela terapêutica, que a gente já falou. Se um fármaco tem uma janela terapêutica maior, ou seja, de 40, imagina que eu tenho ali, por exemplo, uma dose mínima de 10 e uma dose máxima tolerada ali de 50. Aqui nesse meio eu tenho 40. Então, existe um espaço grande ali entre a dose mínima e a dose máxima para gerar efeito tóxico. Então, se às vezes ocorre algum errinho ali e tal, e acaba tendo um pouquinho mais de medicação ou um pouquinho menos, a gente tem uma janela maior. É mais difícil a gente ter algum tipo de efeito adverso ali com o uso desse fármaco. Se a gente tem uma janela terapêutica pequenininha, então de 15, vamos por ali de 10 a 25, né? Então a gente tem uma janela terapêutica de 15. Concorda que é muito mais fácil a gente passar daquele efeito limite, né? Então, quanto maior a janela terapêutica, mais seguro é o fármaco, certo? Então é importante a gente entender essa janela terapêutica, por quê? Fármacos com janela terapêutica maior tendem a ser mais seguros. Então, isso aqui está relacionado à segurança do fármaco, certo? Porque se a janela terapêutica é maior, a chance de eu atingir um efeito tóxico, de ter uma supradosagem ali, ela é menor, beleza? Um outro conceito que é importante é o conceito de potência do fármaco. A gente fala agora da potência do fármaco. Então aqui a gente tem um esqueminha de novo, um gráficozinho para a gente tentar entender um pouquinho mais. Então, basicamente, a gente tem a dose e o efeito, certo? Esse é um gráficozinho de dose e efeito.
Aqui na linha vertical a gente tem o efeito, na linha horizontal a gente tem a dose. Então vamos supor que eu tenho um fármaco A, de novo, e um fármaco B. O fármaco A, para ele gerar 100% de efeito, a gente vai utilizar 5 miligramas. Então vamos supor que com 5 miligramas do fármaco A, a gente consegue atingir, opa, ficou meio tortinha ali essa curva, 100% de efeito, certo? Para atingir 100% de efeito com o fármaco B, eu vou precisar de 15 miligramas. Ou seja, com o fármaco B, com 15 miligramas, eu consigo atingir o mesmo 100% de efeito. Só que aqui a gente tem uma diferença. Então, o fármaco A, com 5 miligramas, ele consegue atingir 100% de efeito. Para o fármaco B atingir 100% de efeito, a gente precisa de 15 miligramas. O que isso significa para a gente? Que o fármaco A, ele é mais potente que o fármaco B. Como que ele é mais potente? O fármaco mais potente é o fármaco que gera o maior efeito com a menor dose. Então, quando a gente fala da potência do fármaco, a gente está falando do fármaco que gera maior efeito com a menor dose, é o fármaco mais potente. Certo? Porque com uma dose menor eu consigo ter o 100% de efeito. Beleza? Se eu preciso de uma dose maior para obter o 100% de efeito, é porque esse fármaco ele tem uma potência reduzida, ele é menos potente. Quando a gente compara ali, por exemplo, fármaco A e fármaco B, que nem a gente fez aqui. Beleza? E só para a gente fechar esse primeiro vídeo, a gente precisa entender um outro conceito também, que é o medicamento ou referência. Isso aqui é algo extremamente importante. Medicamento de referência. Quando a gente fala desse medicamento de referência, a gente está falando de um produto inovador. Um produto que foi registrado e comercializado. Vou explicar isso, vai ficar mais fácil de a gente entender, tá? Então, basicamente, sempre que um fármaco ele é desenvolvido, a indústria vai lá, passa anos estudando, eu falei, eu estudo com animais, depois estudos em humanos, aí acha a dose, enfim, explica o mecanismo e tudo mais. E aí a gente tem o desenvolvimento de uma nova substância, de um produto inovador, certo? Esse produto ele é registrado e ele é comercializado. Todo produto novo que é registrado ali, que é produzido, ele tem uma patente, ou seja, ele é patenteado por um período ali de 10 anos, certo? Então, um determinado medicamento, por exemplo, né? Vamos supor aqui, vamos pensar nos medicamentos para gripe. Um dos primeiros medicamentos para gripe, que é um medicamento de referência, é o Resfenol. Então, o Resfenol, quando ele foi desenvolvido, eles fizeram ali, né, ele é o referência. Eles fizeram ali vários estudos, né, desenvolveram ali a medicação e criaram esse produto inovador ali. Registraram e comercializaram ele. E esse produto ele teve uma patente de 10 anos, ou seja, durante esse período, a fórmula ela era secreta. Ninguém podia fazer um fármaco igual. Esse era o fármaco referência. Depois desses 10 anos, as indústrias farmacêuticas elas são obrigadas a, não a liberar, né, mas assim, outras indústrias farmacêuticas elas podem produzir ali o mesmo medicamento. E aí a gente tem os medicamentos genéricos, certo? E aí a partir desses medicamentos genéricos a gente vai ter várias marcas. Então o que seria um medicamento genérico? A gente tem um medicamento com o mesmo princípio ativo, certo? A mesma posologia, a gente falou da posologia, né? Então a quantidade ali que a gente vai utilizar do fármaco, o intervalo entre as doses e a duração, né? Ou seja, por quantos dias. Então ele precisa ter a mesma posologia do fármaco de referência e a mesma indicação terapêutica. Ou seja, ele vai ser utilizado para a mesma condição. Então, basicamente, quando a gente fala de um medicamento genérico, a gente está falando de um medicamento que ele é idêntico ao
referência, ou seja, ao original, que foi criado primeiro. Então, existem vários testes que são feitos, né, mas basicamente ele precisa ter a mesma biodisponibilidade e a mesma bioequivalência. Ou seja, o fármaco genérico ele precisa ser idêntico ao medicamento de referência. E aí, como a gente usou o exemplo ali do resfenol, que foi de referência, a gente tem outros que são genéricos. Então, o genérico do resfenol, por exemplo, vai ser o Benegrip. Então, o Benegrip é o medicamento genérico do resfenol, ou seja, o Benegrip ele tem a mesma biodisponibilidade e a mesma bioequivalência do resfenol. E aí a gente tem outros medicamentos que são similares. E quando a gente fala que eles são similares, similar não é a mesma coisa que genérico. O genérico ele tem a mesma biodisponibilidade e a mesma bioequivalência, ele é idêntico ao de referência. Os similares, como o próprio nome diz, eles são parecidos, mas eles não vão ter a mesma biodisponibilidade e a mesma bioequivalência ali do de referência, tá? Então aí, por exemplo, aqui nesse caso, o Cimegrip, a gente está falando de marcas aqui, mas só para a gente contextualizar, e o Multigrip, eles são medicamentos similares, beleza? Então, se eu tô com uma gripe ali, eu tenho um medicamento de referência, que é o Resfenol, eu tenho o genérico, que é a mesma coisa, basicamente. É um fármaco que vai ser idêntico, mesmo princípio ativo, mesma posologia, mesma indicação, disponibilidade e bioequivalência iguais ao referência. Muitas vezes o genérico é mais barato, ele tem um valor mais acessível, por quê? O Resfenol, que é o referência, ele precisou investir em estudos, ele foi um produto inovador, ele foi registrado ali. Então é uma marca registrada, foi patenteado. O outro medicamento ali, o genérico, ele não precisou investir em medicação, ele foi lá, pegou um negócio que estava pronto, reproduziu, e aí a gente tem ali essa questão aí, tá bom? Então assim, lógico que eu estou tentando exemplificar de uma forma simples, beleza? Mas aqui a gente consegue entender a diferença entre o genérico e o medicamento de referência. Então, o genérico ele não muda em nada ali em relação à biodisponibilidade, bioequivalência, princípio ativo do medicamento de referência. Os similares eles vão ter ali algumas alterações sim, tá bom? E com isso a gente fecha esse primeiro vídeo mais introdutório da farmacologia. Então a gente falou desde o início lá, né? Vamos voltar sobre o que é a farmacologia, né? A gente falou sobre a diferença entre as áreas de estudo da farmacologia, a farmacocinética e a farmacodinâmica, o que é uma droga, né? Quais os efeitos das drogas, falando sobre alguns conceitos relacionados à nomenclatura, o que é um medicamento, remédio, dose, posologia, a janela terapêutica, a potência dos fármacos, né? Ou quão potente eles são, e a diferença entre um medicamento de referência e um medicamento genérico. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente continua com mais farmacologia. Valeu, obrigado por ter assistido e dá um likezinho aí. Até mais.